Olá, você que acompanha a Band News Manaus, nós estamos aqui para uma entrevista exclusiva na sede da FUNAI com a presidente da Fundação Nacional do Índio, a primeira presidente indígena da Fundação. É um momento histórico para o país e a gente traz essa informação e essa entrevista para você que acompanha a Band News. Muito obrigada por atender e eu já vou começar logo com a primeira pergunta. Eu vi ontem a chegada da senhora na FUNAI, a recepção dos funcionários, dos indigenistas. O que significa esse novo momento? Não só de ter historicamente uma indígena à frente da FUNAI, mas no contexto pós-gestão Bolsonaro. É um recomeço, é uma reconstrução. Chegar aqui na Fundação Nacional dos Povos Indígenas, pelo próprio nome já, que a gente conhecia a Fundação Nacional do Índio, agora passa a ser Fundação Nacional dos Povos Indígenas, já é uma mudança no sentido que traz a participação, o retorno dos povos indígenas aqui, que antigamente era se fechar as portas, e hoje nós podemos dizer que a disponibilização, a disposição dos servidores públicos de uma mudança para melhor, para incluir, né, não para excluir, mas no sentido de retomar as obrigações institucionais da FUNAI e a boa vontade política do governo Lula em trazer para o governo os povos indígenas, as lideranças indígenas, os próprios indígenas, para conduzirem os órgãos públicos que têm e lida diretamente com seus direitos e com seus interesses. Então, a FUNAI, que é justamente esse órgão estratégico para fortalecer os direitos dos povos indígenas, hoje ser conduzida por uma mulher indígena, já é um avanço de termos de participação dos povos indígenas dentro do quadro brasileiro. Do ponto de vista de orientação para o quadro técnico da FUNAI, eu falei ao longo desses 4 anos, nesse período, com vários funcionários. Eles falavam, olha, eu tenho que esconder que eu atuo em proteção dos indígenas porque havia uma outra conjuntura e eles se sentiam perseguidos. Acabou a perseguição. Qual é a indicação que a senhora tem como presidente para esse corpo técnico que agora a senhora vai direcionar, vai dirigir? Nossa, vai ser uma mudança geral. Essa questão de perseguir funcionários, de excluir povos indígenas, de entrarem até mesmo na sede, de trazer a participação, é a democracia que veio. Juntamente com o novo governo no Brasil, no Lula, que já em sua campanha falava da proposta de fortalecer os povos indígenas, agora é colocar em prática isso, fortalecer a partir dos respeitos com as instituições públicas, com o servidor público, com as lideranças indígenas, justamente rever e reverter todo o mal que foi feito para os povos indígenas. Então é uma obrigação da FUNAI, né, como uma autarquia, e também do próprio órgão indigenista federal, de acolher as demandas, de trabalhar nessas demandas e de respeitar os seus servidores, porque são pessoas que estão ali na ponta, que doam a sua vida, né? Ontem, aliás, eu falei na recepção, né, o quanto é simbólico aquela recepção, por conta de tudo que aconteceu ali no caso do Bruno e do Tom, foi justamente de reverter essa imagem do descaso, do negligenciamento, da falta de investimento, e tentar trazer isso de uma forma urgente e prioritária, de valorizar e de fortalecer os povos indígenas a partir da FUNAI. Uma das prioridades dos povos indígenas, a senhora sabe, porque lutou nesse sentido durante o seu mandato na Câmara dos Deputados, é a demarcação. E é uma promessa do governo Lula também, nos primeiros 100 dias, já uma lista circulando de propostas de demarcações, e há uma outra série de pleitos, a senhora sabe disso. Mas antes da demarcação, exige uma outra ação, que ela é bem complexa, que é a desintrusão. Como é que a FUNAI vai agir nesse sentido, porque precisa da articulação e do contato e da atuação de outros ministérios? Como a senhora pretende atuar nesse sentido da desintrusão e que problemas a senhora vê que estão nesse caminho? Tem as prioridades, a demarcação, porque a questão da regularização fundiária são várias etapas, né? E se lidar conforme uma legislação brasileira, que é a obrigação do Estado brasileiro fazer isso, não é nem um favor e nem uma questão de governo, é uma questão de Estado. Então, criar os grupos de trabalho justamente para ver as terras indígenas que têm essa urgência, fazer a demarcação
e depois a desintrusão, mas tem algumas terras indígenas que já têm seu processo de regularização finalizados, que hoje estão com invasões, né? Seja a questão da área Yanomami, né, que está uma catástrofe humanitária, que pela invasão de garimpeiros, que levou a um alto nível de violência, conflitos e degradação ambiental, afeta a saúde com a questão dos mercúrios. Então é urgente essa situação da regularização a partir da desintrusão. Então é necessário uma força-tarefa do governo Lula, que vai lidar tanto não somente com o FUNAI, não somente com o Ministério dos Povos Indígenas, mas exige que haja atuação de várias frentes, de vários ministérios, seja ele o Ministério da Justiça, com a Força de Segurança, da Força Nacional, com a questão da Polícia Federal, do Ministério do Meio Ambiente, para coibir aquela questão dos danos ambientais e para reverter também, porque nós temos que pensar em mitigações, e também do próprio Ministério dos Povos Indígenas, né? Então vamos ter que ter uma atuação coletiva para alcançar isso que é prioridade para os povos indígenas. Quais as estratégias para reforçar a segurança dos povos indígenas e aí também os povos isolados na região de fronteira, hoje muito marcada pela atuação e a influência do tráfico, do narcotráfico? É preciso fortalecer as estruturas que já existem, né, dentro da FUNAI, como as frentes, né, de proteção aos povos indígenas isolados, de recente contato. É preciso fortalecer os quadros de servidores, né, pessoas que atuam ali. É necessário que você tenha orçamento para trabalhar numa fiscalização mais permanente, mais condizente com a realidade que nós temos hoje, principalmente na Amazônia, né, que exige de nós um trabalho mais eficiente e mais contínuo, até mesmo o envolvimento das proteções, da segurança, né, que hoje se exige, e de reverter toda a política que atentava de desmantelar os órgãos, as CTLs que foram retiradas, o enfraquecimento de frente que teve. Então a gente vai ter que resgatar o que era já previsto na estrutura da FUNAI, mas tentar fortalecer e ampliar se for necessário. Existe uma necessidade urgente que não é só num ponto, né? A gente vê a situação dos Guarani Kaiowá, o Munduruku no Pará, Yanomami, a senhora citou, tem a situação do Vale do Javari, tem uma série de complexidades, e existe uma desestruturação. Eu entrevistei o João Pedro, ex-presidente da FUNAI, que participou do grupo de transição, ele fala, olha, falta quadros, qualquer situação que se precise executar, inclusive com urgência, faltam quadros na FUNAI. São duas questões imediatas que estão aí na sua mão para resolver. Como é que a senhora consegue ver solução para uma solução que é urgente, um problema que é urgente, mas que tem problemas que não se resolvem tão rápido, né? Exato, tem questões de curto, né, de longo prazo. A gente sabe que o país todo se encontra o caos. FUNAI também foi super desvalorizado esses últimos anos, principalmente esses últimos 4 anos tem sido um órgão sucateado, sem recursos, sem investimento e principalmente desvalorização do quadro, né, desvalorização dos servidores, e essa questão de um concurso público, a questão de recomposição salarial, não só para os servidores da FUNAI, mas para os servidores públicos em geral, é uma realidade, e é preciso que o governo ele se debruce rapidamente para retomar o país, porque sem um serviço público que tenha condições de trabalho, não é possível. Não é somente uma recomposição do quadro, mas também a própria condição de trabalho. Você imagina, pessoas que aqui trabalham na FUNAI são pessoas que têm responsabilidade de 14% do nosso país. 14% disso estão na mão e depende de uma boa atuação, porque lidam com vida indígena, porque se você não cumpre sua obrigação institucional, se você faz uma questão de meia forma, então você pode colocar em risco vida de pessoas, principalmente que nós vemos esses últimos 4 anos no enfrentamento da Covid, na questão da segurança. Vocês devem ter lembrado a questão dos índios isolados, o índio do buraco, né, que falamos, né, a forma desrespeitosa, como que o governo Bolsonaro fez em relação a isso, né, que chegou a ponto de retornar os restos mortais praticamente em caixas de sapatos. Então, assim, foram irresponsabilidade, né, no trato da proteção específicas, adequada com os povos indígenas. Então, a gente tem que reverter tudo de mal que foi feito, mas também fortalecer, recompor,
valorizar, e isso passa também por uma questão de uma reforma administrativa positiva, e não aquela que está no Congresso, que desvaloriza, tira direito. Mas a gente precisa valorizar as pessoas que atuam aqui dentro de forma exclusiva. Como é que a senhora avalia a atuação, a última pergunta, da FUNAI em relação à PL 490 e também ao marco temporal? Essa nova FUNAI que a senhora pretende dar seguimento a partir de agora da sua posse. Eu vou continuar meu entendimento já como uma parlamentar indígena, né, que eu sempre atuei contra o PL 490 por sua inconstitucionalidade. Eu criei esse posicionamento que a FUNAI tem que ter diante de toda a defesa dos direitos dos povos indígenas. A Fundação Nacional dos Povos Indígenas, ela veio justamente no sentido de respeitar, mas também de defender os direitos dos povos indígenas. E a PL 490, o marco temporal, eles atentam contra os direitos constitucionais dos povos indígenas. Então é preciso acabar de uma vez por toda essa tese absurda e inconstitucional e que só aumentam a situação de vulnerabilidade dos povos indígenas diante do reconhecimento de seus direitos territoriais. Você acha que quanto antes essa pauta vier à tona é melhor para os povos indígenas, ou que ela fique mais tempo na gaveta, enquanto outros assuntos se resolvem? O tempo disso? Não, o Supremo ele tem que retomar o julgamento e acabar definitivamente com essa possibilidade de violar os direitos constitucionais, né? Eu acho que teve entendimentos bastante coerentes com a nossa Constituição. Os ministros já apontaram em seus relatórios, né, a inconstitucionalidade desse argumento, não digo nem tese, é um argumento que surgiu aí naquela época da Raposa Serra do Sol, quando eu acompanhei também como advogada, né, da Raposa Serra do Sol, e que foi feito como uma estratégia de desfragmentar, digamos assim, os direitos constitucionais, mas que muitos ministros já apontaram, alguns ministros já apontaram, né, pela inconstitucionalidade desse marco temporal e que só impedem o avanço da regularização fundiária. É preciso dar andamento em muitas terras, principalmente a situação ali do povo Xoclen, né, que está dependendo para concluir o reconhecimento territorial, mas assim como outras terras, né, que tem algum óbice jurídico que está aguardando pela tese, que não é justificativa, mas que coloca em dúvida esses direitos constitucionais. Então, botar ponto final nesse absurdo é imprescindível e urgente. Presidente, parabéns por mais um marco histórico na sua vida política, na sua vida pública, e muito obrigada por essa entrevista para a Band News Manaus. Obrigada.